Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um momento colocando em prática a vontade do Todo-Poderoso. Aquilo que o nosso Deus quer nos ensinar, aquilo que Ele quer nos orientar. Como Ele diz aqui em João capítulo 5, versículo 39, a palavra nos orienta. Examinais as Escrituras, porque vós cuidastes nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Jesus está nos avisando que é para nós examinar as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. E são elas que de Jesus testificam. Elas dão testemunhos de Jesus. Elas nos ensinam quem é Jesus, quem é Deus e qual é a vontade dele para a nossa vida. Hoje nós vivemos num tempo de tribulação, tempo de angústia no mundo, né? Vemos tantos acontecimentos aí crescendo cada vez mais, mas tudo é bíblico, está lá na Bíblia. E esse tempo está chegando. A Bíblia dizia que quando aproximasse a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, iriam acontecer muitas coisas nesse mundo. O amor iria se esfriar, né? Muitas catástrofes, muitas situações aí mundo afora, amedrontando aí a população, o povo, né? Pandemias e outras situações, tantas outras violências e outras coisas que têm acontecido no mundo. Isso mostra que Jesus está próximo. Isso mostra que a vinda de Jesus ela está muito próxima. É por isso que nós temos que obedecer o que nosso Deus nos diz. Examinarmos as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna. E são elas que Jesus testificam. Como eu vou conhecer ao Senhor, a Deus, a Jesus, se eu não olhar para o manual de instrução que Ele deixou para ensinar quem Ele é e como Ele quer ser servido, como Ele quer ser agradado, como Ele quer que nós vivamos aqui nessa terra. Temos que olhar para o nosso Senhor e obedecer. E toda vez que nós paramos um momento no nosso dia a dia e olhamos para a palavra, nós estamos olhando para Jesus e nós estamos conversando com Jesus. Oh, glória a Deus! E não há nada mais maravilhoso, mais excelente do que conversar com o nosso Deus. Ele é incrível, temos que conhecer a Ele. Hoje, tantas coisas acontecendo no mundo, tantas pessoas, tantas tribulações, tantas enfermidades, tantas contendas. E as pessoas se deixando levar pelo ódio, pela ira, pelo rancor. Mas não é isso que o nosso Deus quer, não é isso que Ele quer para nós. Por isso que Ele quer que a gente examine aqui, na palavra dEle, para que Ele possa nos ensinar o que devemos fazer, como devemos viver, para que lado devemos ir. É um compromisso com o Senhor. É um compromisso com Ele, obedecer a palavra dEle, olhar para a palavra dEle, examinar a palavra dEle e entender qual é a vontade dEle para nós. Então, considerando a palavra, examinando a palavra, tem como saber o que é certo e o que é errado, o que devemos e o que não devemos fazer. Deus quer nos orientar, porque para entrarmos no céu não é do jeito que a gente acha que devemos fazer, é do jeito que Deus quer nos ensinar as práticas, os costumes, as ações. Aqui em Lucas capítulo 6, versículo 35, a palavra nos orienta. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem. Vejam só como é importante examinar as Escrituras. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem. Emprestais, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Veja só.
A palavra diz: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Tem alguém que você tem divergência, que você tem contenda? Tem alguém que você declara que não se dá bem ou que não gosta? Examine essa palavra. Examine as Escrituras por misericórdia. E hoje é o que nós vemos muito no mundo: conflitos. Conflitos estão tomando uma proporção tão grande, é tanta gente contendendo com o outro por coisa muito pequena, é julgando, é condenando, é odiando. E tudo essas ações são contrárias à vontade de Deus. Elas são contrárias à vontade de Deus. Deus não quer que seja assim. Deus não quer que sejamos assim. Deus, Ele quer que nós aprendamos a vontade dEle. Vamos continuar aqui para ver só qual é a vontade do nosso Deus para a nossa vida. Ainda continuando em Lucas capítulo 6, 36, ele diz assim: olha, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Glórias a Deus. Isso é mandamento. Isso é mandamento. Então, quando declaramos que obedecemos os mandamentos do nosso Deus, esse é que Ele está mandando. Que nós não julguemos. Mas hoje em dia é uma prática muito comum. É muito comum hoje, né? As pessoas, eles perderam o rumo. Então, muitas vezes se põem como juiz, se põem como autoridade sobre a vida do seu próximo, e ferindo ao nosso Deus. Porque quando nós não amamos o nosso próximo, quando nós não fazemos o bem para o nosso próximo, nós ferimos o nosso Deus. Sabe por quê? Porque o maior mandamento é o amor. O amor é o maior mandamento. Pode até as pessoas dizerem que não é possível cumpri-lo, mas as pessoas estão enganadas. Estão enganadas porque existe um Espírito chamado Espírito Santo, maravilhoso. O dono do amor. O Espírito do dono do amor. Ele põe esse amor no coração. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós verdadeiramente somos servos do Todo-Poderoso, nós ouvimos a voz do dono da palavra e nós seguimos a ela. Mas nós vemos que os conflitos estão muito grandes hoje no mundo. Estão crescendo numa proporção tão grande. E nós precisamos muito olhar, examinar as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna. E por esses acontecimentos que acontecem no mundo todo aí, de contenda, de conflito, de situações que jogam um contra o outro, que fazem as pessoas se divergirem, esses conflitos são levantados por Satanás para justamente fazer com que essas pessoas que se deixam levar pelas ofertas dele sigam a ele para a perdição. Mas não é isso que o nosso Deus deseja para nós. Glórias a Deus. Então, ouvir a mensagem do Evangelho, ler a mensagem do Evangelho, ler, examinar, faz toda a diferença na vida daquela pessoa que quer ter intimidade com o Senhor, que quer viver uma vida na presença de Deus. Vejam o que a palavra nos diz em Salmos, capítulo 34, no versículo 13. A partir do versículo 13, a palavra nos diz: guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem.
procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Glória a Deus. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar, para desfazer da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, glória a Deus, e os livra de todas as suas angústias. Aleluia! Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém. Deus se compadece de todo aquele que faz a vontade dele. Por isso ele ensina: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Examinando as Escrituras tem como aprender. Examinando as Escrituras, o Senhor quer ensinar, glórias a Deus, aleluia. Ele é bom demais, demais, ele é força poderosa, que pode introduzir dentro da casa que ele fez tudo aquilo que ele tem para ensinar. Espírito Santo nosso Deus poderoso, vem na casa feita por Deus. Templo do Espírito Santo que somos nós. Nosso coração é a casa do Espírito Santo do nosso Deus. Ele habita nela porque foi feita por Deus. Então, examinando as Escrituras, o Espírito Santo entra em ação para limpar a casa. O Espírito Santo entra em ação para limpar a casa. E limpando a casa, ele vai habitar na casa. Por isso que a palavra nos orienta. Para a casa estar limpa, o coração estar limpo, é necessário guardar a língua. Como se diz a palavra, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Outra orientação: aparta-te do mal, aparta-te, te separa do mal, te afasta do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a, segue, vai após a paz. Vai após a paz. Eu garanto, não há paz sem Jesus. Sem Jesus o caminho é tribulado, é atribulado, é sofrido. Mas com Deus, ele é a própria paz, ele é o próprio amor. Coração, a casa, o templo de Deus fica cheio do amor, cheio da paz, cheio da alegria. Glória a Deus. Não tem nada melhor do que servir o Todo-Poderoso, do que olhar para Cristo, do que servi-lo em espírito e verdade, olhando para as Escrituras, examinando as Escrituras, praticando-as, fazendo a vontade do nosso Deus. Porque a palavra nos orienta que os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre aqueles que fazem a vontade de Deus, sobre aqueles que colocam esta palavra em execução, que colocam esta palavra diante dos seus olhos e aprendem com o Espírito Santo e as praticam. Sobre os justos, aqueles que aprendem a justiça de Deus e seguem a justiça do nosso Deus. Glórias a Deus. E a palavra nos orienta, minha gente. Deus, ele é muito bom. Deus, ele é maravilhoso. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Vejam, se as pessoas vêm servir ao nosso Deus, praticam a palavra dele, vivem a palavra, pregam a palavra, a Bíblia diz para nós que os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. Que bênção!
Já imaginou? Deus está atento ao clamor dos justos, dos obedientes, dos que praticam o bem, dos que fazem a vontade de Deus, dos que executam essa palavra, dos que obedecem a essa palavra, colocam no seu dia a dia, na sua vida, todo momento e todo tempo. Glória a Deus, aleluia. Como diz a palavra, os olhos do Senhor estão atentos, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Ó Deus, nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele ensina. Ele não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. E tanta gente se perdendo, de contenda, de briga, odiando, não se dando bem. A ordem dele é para que a gente examine as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna, e são elas que Jesus testificam.